Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre sulfato de magnésio. Primeiramente, uma breve história de como eu fui apresentado ao sulfato de magnésio. Há cerca de 8 anos atrás, preparando uma aula sobre hipotensão arterial induzida e controlada, algumas das fontes comentavam a possibilidade da utilização do sulfato de magnésio em associação com anestesia geral, com outra técnica, para alcançar esse objetivo. E na utilização do sulfato de magnésio em algumas anestesias, é, empregando a técnica endovenosa alvo controlado, eu percebi a redução drástica do consumo de remifentanil em alguns pacientes e até uma melhora aparente na analgesia no pós-operatório. Isso me levou a iniciar uma investigação e também com a utilização frequente do sulfato de magnésio, comecei a perceber que eu consegui reduzir bastante não só a utilização, a dose do remifentanil, mas mesmo a sua utilização. Alguns pacientes eu comecei a induzir anestesia geral com propofol e sulfato de magnésio, deixando o remifentanil de sobreaviso, com a bomba de infusão alvo controlada preparada, mas algumas vezes eu não cheguei a disparar, a iniciar a infusão do remifentanil. A partir daí nasceu meu grande interesse pelo sulfato de magnésio. E estudando a substância, pude descobrir que é uma substância, o magnésio é um componente bastante importante que age como cofator em mais de 300 reações enzimáticas que atuam na produção, no uso e no armazenamento de energia, produzindo substratos e reservatórios de energia na forma de ATP, entre outros. Além disso, as indicações de utilização de sulfato de magnésio, que passava por a utilização na pré-eclâmpsia, no controle de hipertensão arterial, no controle de broncoespasmo, algumas referências falando também sobre a utilização mesmo no feocromocitoma, a utilização do sulfato de magnésio nas arritmias, sabidamente as arritmias ventriculares polimórficas do tipo torsade de Poin, e com a utilização em algumas dessas indicações, como por exemplo a pré-eclâmpsia, foi observado que pacientes submetidos à anestesia geral, em utilização prévia de sulfato de magnésio para controle da hipertensão da gestação, percebia-se uma redução da dor no pós-operatório. Isso foi levando cada vez mais à utilização, já há algum tempo vem sendo utilizado, existem trabalhos utilizando o sulfato de magnésio em analgesia desde a década de 1990, e o magnésio ele se tornou tão importante que existe uma revista chamada Magnesium Research que se dedica com muita propriedade ao estudo das diversas nuances relacionadas ao sulfato de magnésio. Só para lembrar e para adicionar alguma informação a quem ainda não teve esse contato, o magnésio é o quarto cátion mais comum no corpo humano e é o segundo cátion mais frequente no intracelular. Ele é de extrema importância tanto na manutenção fisiológica de vários processamentos, como é importante também no manuseio fisiológico ou farmacológico dos processos álgicos, uma vez que agem tanto bloqueando os canais de cálcio como os receptores NMDA, como veremos a seguir. Pode-se notar pela lista de artigos apresentados nesse e no diapositivo anterior como o sulfato de magnésio tem sido investigado. Entre os efeitos benéficos, ou muitas vezes não tão benéficos, dependendo do ponto de vista, o sulfato de magnésio apresenta um efeito poupador de opioide, que é interessante, a redução do consumo de opioide no intra e no pós-operatório vai reduzir os efeitos colaterais que podem surgir pelo uso do próprio opioide. Ele tem um efeito poupador de hipnótico, que
foi demonstrado principalmente pela redução do uso de propofol e ou sevoflurano durante a anestesia em que se usa o sulfato de magnésio como adjunto. Tem uma ação anti-hiperalgésica, reduz inclusive a hiperalgesia induzida em alguns casos pelo remifentanil e potencializa a ação do bloqueio neuromuscular. Esse ponto é um ponto controverso. Alguns estudos não conseguiram demonstrar essa potencialização, e se ela acontece, pode ser benéfico no intraoperatório, devido à melhor condição cirúrgica ou ao prolongamento da ação do bloqueador neuromuscular, se isso acontece realmente. E de ruim em relação a isso é o tempo maior de recuperação do bloqueio neuromuscular, o que em pacientes que usam rocurônio e a reversão com Sugamadex, isso parece não ser uma coisa preocupante. De qualquer forma, volto a dizer que em relação à potencialização do bloqueio neuromuscular pelo sulfato de magnésio, é um tema ainda controverso que não há unanimidade entre os estudos. Os mecanismos de ação propostos para esses efeitos benéficos do sulfato de magnésio são predominantemente dois: o bloqueio dos canais de cálcio e o antagonismo do receptor NMDA. Mais recentemente, Sugimuro, em 2012, sugeriu a redução de ocitocinas inflamatórias quando da utilização do sulfato de magnésio em pacientes tratados de pré-eclâmpsia. Essa redução de ocitocinas inflamatórias poderia eventualmente estar relacionada também a algum efeito benéfico em relação à nocicepção desses pacientes. Mas o que se tem classicamente conhecido é que o bloqueio do canal de cálcio, induzido pelo sulfato de magnésio, além de outros resultados, pode, pela interrupção do fluxo de cálcio nos terminais nervosos, induzir a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, induzindo a uma diminuição da transmissão do sinal doloroso. Lembramos que o cálcio ele é uma peça importante na transmissão neuronal. Ao chegar o potencial de ação no terminal nervoso, esse potencial de ação induz a abertura de canais de cálcio voltagem independente e permitem a entrada de cálcio no interior do terminal nervoso. A entrada do cálcio gera uma sequência de reações enzimáticas que promove a aproximação de vesículas sinápticas para a aproximação da membrana pré-sináptica. Ali, essa vesícula se liga e acaba se desfazendo do seu conteúdo na fenda sináptica. Esse conteúdo que conta principalmente com a presença de neurotransmissores. E assim, esse bloqueio do canal de cálcio impediria essa liberação, essa passagem de cálcio para o interior da célula para a posterior liberação do neurotransmissor. A outra ação importante, defendida pelos autores, é que o antagonismo no receptor NMDA induziria uma diminuição da resposta dolorosa, da transmissão do sinal doloroso, mas principalmente reduziria a capacidade de indução de hiperalgesia primária ou secundária pela diminuição da ativação desses receptores. Sabemos que esses receptores são ligados diretamente à indução da hiperalgesia. Portanto, seria um mecanismo importante do sulfato de magnésio na prevenção de dor de grande intensidade e cronificação no pós-operatório. Nesse diapositivo é possível ver a representação esquemática do mecanismo de ação do magnésio no auxílio ao tratamento de dor, tanto na membrana pré quanto na membrana pós-sináptica. Como pode ser visto na figura esquerda, o potencial de ação ao chegar no terminal nervoso, como foi mencionado anteriormente, ele promove a abertura de canais de cálcio voltagem independente. Com isso, ocorre a entrada de cálcio no interior da célula, e esse aumento do cálcio no interior da célula, na célula pré-sináptica,
promove, então, uma série de reações enzimáticas que culmina no estímulo à aproximação e acoplamento das vesículas pré-sinápticas contendo neurotransmissores que se acoplam, então, na membrana pré-sináptica e, assim, acabam derramando o seu conteúdo na fenda sináptica, onde o neurotransmissor, previamente contido na vesícula pré-sináptica, vai, então, ter a chance de atuar nos seus receptores, onde eles atuam como agonistas. Ocorre, porém, que o magnésio pode bloquear esses receptores de cálcio e reduzir essa capacidade de liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Essa é uma das formas que o magnésio pode auxiliar no tratamento de dor. À direita, pode ser visto um mecanismo de ação do magnésio na membrana pós-sináptica. Como foi descrito para a primeira figura à esquerda, essa chegada então do potencial de ação termina pela liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. E esses neurotransmissores, entre eles, temos o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que vai atuar no receptor NMDA e no receptor AMPA. A atuação dos receptores AMPA produz a abertura de canais de sódio, que vai então fazer com que haja o início de um novo potencial de ação na membrana pós-sináptica pela despolarização dela. E assim inicia-se a condução daquele impulso nervoso que foi transmitido a essa célula. Atuando no receptor NMDA, o glutamato promove a sua abertura e a entrada de cálcio no interior dessa célula, aumentando ainda mais a positividade intracelular. Quando o estímulo é muito intenso e repetido, com chegada de muito glutamato nessa fenda sináptica, ocorre o deslocamento do íon magnésio do receptor NMDA, promovendo a entrada de muito cálcio nessa célula. E esse cálcio que entra na célula pós-sináptica promove uma série de reações enzimáticas que induzem a produção de mais receptores AMPA, e esse receptor AMPA vai ser conduzido para se fixar na membrana pós-sináptica. A cada estímulo subsequente, vai haver mais facilidade de estímulo à despolarização dessa célula pós-sináptica, uma vez que vai haver mais receptor e AMPA e entrada de mais íon sódio. Portanto, a cada estímulo que acontecer, vai promover uma maior abertura, uma maior quantidade de abertura de receptores AMPA com uma entrada de maior quantidade de sódio, e esse é o mecanismo base da hipersensibilização ou hiperalgesia secundária periférica que ocorre principalmente a nível de cono posterior da medula. Porém, é possível reduzir essa capacidade de produção de receptores AMPA com a utilização do sulfato de magnésio. O magnésio, então, em maior quantidade, pode pode causar o bloqueio por antagonismo desses receptores NMDA, diminuindo a capacidade de produção de hiperalgesia e cronificação da dor. Uma das maiores preocupações em relação aos sulfatos de magnésio é a sua interação com o cálcio na função neuromuscular, onde, agindo como agente antagonista à ação do cálcio, produziria um relaxamento neuromuscular progressivo quando em grandes concentrações, principalmente em pacientes com insuficiência renal, com administração de grandes doses. Assim, o sulfato de magnésio, durante muito tempo, foi relegado a um plano bastante secundário na sua utilização de forma regular, devido a essa preocupação, sendo relegado a indicações bem definidas, como as mencionadas anteriormente, principalmente no tratamento da hipertensão da gestação, na paciente com pré-eclâmpsia, mas alguns efeitos benéficos foram advindos da sua utilização. Por outro lado, os efeitos adversos que se apresentam com frequência são as manifestações de sensação de calor intenso, a administração, quando ela é feita de maneira mais rápida,
muitas vezes o surgimento de hipotensão arterial em doses mais elevadas, a possibilidade de apresentação de náuseas e vômitos, bradicardia, alguns pacientes queixando-se de vertigem e, na verdade, os chamados efeitos adversos mais importantes, na verdade, são relacionados não com a ação idiosincrásica do magnésio, não é uma ação que se espera do magnésio utilizado em qualquer dose, não é como se fosse uma reação alérgica, uma reação presente na maioria das vezes em doses maiores ou menores, como por exemplo o prurido do opioide, que se apresenta muitas vezes em doses que não são tão elevadas. Os principais efeitos adversos apresentados e relacionados com o sulfato de magnésio são mais relacionados à sua dose elevada ou concentração elevada, quando começa a surgir alteração eletrocardiográfica, fraqueza muscular, hiporreflexia. Portanto, é uma situação que apresenta certa confusão em relação a efeito adverso propriamente dito, com efeitos tóxicos devido às altas concentrações que podem advir do uso errôneo, tanto na escolha da dose quanto na escolha do paciente, e assim o desfecho desfavorável em situações de má utilização da substância. Como dissemos, a maior preocupação da utilização do sulfato de magnésio ocorre por causa de alguns efeitos colaterais que, na verdade, só ocorrem com altas doses ou altas concentrações de magnésio na corrente sanguínea. As doses utilizadas, que variaram nos vários estudos realizados, entre 30 até 60 miligramas por quilo de peso, embora tenhamos encontrado com essa dosagem de 60 miligramas apenas o estudo de Xametsky, ele fez dois estudos, na verdade, mas a dose média utilizada de 40 a 50 miligramas por quilo de peso não atingiu concentrações elevadas o suficiente para atingir concentrações tóxicas. As dosagens utilizadas levaram ao aumento da concentração de magnésio acima do máximo da normalidade, porém ainda longe das concentrações tóxicas. As principais ou mais preocupantes alterações, então, por conta dessa elevação, ocorrem pelo surgimento de alargamento do intervalo PR, do complexo QRS, que podem, então, surgir mas com concentrações extremamente elevadas, enquanto a concentração encontrada em média nos pacientes como valores normais gira entre 1,7 e 2,2 miligramas por decilitro, as concentrações que começam a causar alterações eletrocardiográficas são concentrações acima de 7, a partir de 7 miligramas por decilitro. E aí, a partir desse valor de concentração, podem surgir a reflexia, até a apneia por relaxamento muscular completo e até a parada cardíaca em concentrações que atinjam 24 miligramas por decilitro. São concentrações extremamente elevadas. Obviamente, os estudos foram realizados em pacientes que não apresentavam contraindicação ao sulfato de magnésio, como, por exemplo, insuficiência renal. Tarreri, utilizando o sulfato de magnésio na dose de 50 miligramas por quilo de peso, para cirurgia de histerectomia laparoscópica, ele encontrou uma concentração previamente à utilização do sulfato de magnésio de 2,24, mais ou menos meio mEq por litro nas pacientes que ele incluiu no trabalho, e 10 minutos após a administração do sulfato de magnésio, essas concentrações atingiram valores médios de 3,43, mais ou menos 0,7 mEq por litro. São concentrações, como eu disse, acima do limite maior da normalidade, mas que ainda assim apresentam bastante distância do valor de concentração mínima para começar a acontecer algum efeito colateral importante. Então, voltamos a afirmar
que a utilização do sulfato de magnésio, quando bem empregada e em doses adequadas, dificilmente vão apresentar algum grau importante de efeito colateral grave. Fora aqueles comuns, como já mencionados anteriormente, dor à administração, principalmente quando a administração é feita de maneira rápida em vez de pequeno calibre, ou quando ou a queixa de calor que o paciente refere com muita frequência, o aumento da produção de saliva é notado também em nossa prática e em doses um pouco maiores pode ser visto até bradicardia, hipotensão, mas realmente são eventos mais raros gradativamente em relação a aumento da gravidade, ou seja, quanto mais preocupante é aquele efeito colateral, mais raro ele é. Isso é o que se observa nos trabalhos e na nossa prática diária também. Entre os benefícios citados em grande número de trabalhos sobre o sulfato de magnésio, encontra-se a redução do consumo de opioides. Essa redução de consumo de opioides tem importância devido ao fato de pacientes que recebem mais opioides no intraoperatório vão, na maioria das vezes, apresentar mais chance de dor no pós-operatório, mais dor, mais consumo de opioides. É lógico, obviamente, que não vamos deixar o paciente sentir dor e os pacientes que no intraoperatório apresentam elevação de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, que manifestam aumentos do tônus simpático, vão necessitar de mais analgesia. Porém, se essa analgesia é promovida com técnicas multimodais ou que tragam a possibilidade de reduzir o consumo de opioides, a chance de alguns efeitos colaterais no pós-operatório, como, por exemplo, a dor e, assim, o consumo de mais opioide, acaba se reduzindo. Esse estudo, ele não está apresentado, esse estudo apresentado nesse diapositivo não é relacionado ao uso de sulfato de magnésio, ele apenas avalia a relação entre consumo de opioide e hiperalgesia no pós-operatório. Ele estuda a analgesia primária, que é aquela relacionada ao tratamento, a redução da dor na ferida cirúrgica e na sua periferia imediata, que é aquela analgesia que trata a hiperalgesia primária, que está relacionada à produção de citocinas pró-inflamatórias liberadas ali na região, e também a analgesia secundária relacionada à hiperalgesia secundária, que por sua vez se relaciona com aquele fenômeno de Windap, o mecanismo comentado anteriormente, de aumento da produção de receptores AMPA devido à estimulação permanente, intensa dos receptores NMDA, mas que se sabe a utilização de alguns opioides acaba promovendo também essa ativação de receptores NMDA e aumento da produção de receptores com hiperalgesia secundária, ampliando a área de hiperalgesia além do território muito próximo ali à ferida cirúrgica. Essa avaliação de analgesia primária e analgesia secundária muitas vezes é feita com a utilização dos filamentos de Frey, que são pequenos filamentos que são utilizados para o contato com a região na periferia da ferida, para ver até onde aquela dor, aquela hiperalgesia se estendeu. De importância também foi avaliado a dor em repouso e a dor em movimento, que são de extrema importância. A avaliação da dor em movimento para se avaliar a analgesia dinâmica do paciente, aquela analgesia que, se eficaz, vai permitir o paciente deambular mais rápido, se alimentar mais rápido, ventilar e tossir, eliminar secreções com mais efetividade, portanto, trazendo menos riscos de complicações no pós-operatório. Também foram avaliados alguns efeitos e efeitos colaterais dos opioides e o consumo de morfina no pós-operatório. Infelizmente, essa revisão sistemática ela teve bastante heterogeneidade, que pode ser visto no I ao quadrado, que é igual a 81, está mostrado aí na figura do diapositivo. Isso representa a diferença de alguns padrões de utilização dos opioides ou dos estudos realizados
e comparados aqui, por exemplo, diferentes doses ou diferentes opioides, como sufentanil, alfentanil, fentanil, enfim. Então, mas o resultado final é que a população ou a amostra de pacientes utilizados nesses trabalhos que recebeu mais opioide teve mais dor no pós-operatório e aí acabou tendo que receber uma quantidade de opioide no pós-operatório também maior. Ou seja, o uso de opioides no intraoperatório, quando aumentado, induz a maior necessidade de opioides também no pós-operatório. Esse foi o resultado dessa revisão sistemática com meta-análise. No diapositivo anterior, foi mostrada a meta-análise comparando dor após 1 hora. Nesse diapositivo, comparando dor após 4 horas, também vemos que esses pacientes que receberam mais opioides tiveram mais dor. Nesse diapositivo, a comparação após 24 horas, mostrando que o resultado permaneceu bastante parecido. Também os pacientes com mais consumo de opioides no intraoperatório apresentaram mais dor no pós-operatório. E essa parte da meta-análise mostrando o consumo de morfina, que também foi maior nos pacientes que receberam muito opioide no intraoperatório. Portanto, a demonstração de que, obviamente, temos que tratar a dor e tratar o aumento de tônus simpático no paciente no intraoperatório. Porém, se conseguirmos de alguma forma esse objetivo com doses menores ou evitando esse opioide, provavelmente vamos ter mais benefício no pós-operatório com redução de dor e de consumo de opioide, como está demonstrado nessa revisão sistemática com meta-análise. E enquanto Fletcher, em 2014, se preocupava com o consumo de morfina e dor no pós-operatório de pacientes que vinham em utilização de opioides, e que mostrou que, principalmente, o remifentanil é capaz de aumentar essa hiperalgesia e esse consumo de morfina no pós-operatório, no ano anterior, Albrecht já fazia a avaliação do uso de sulfato de magnésio na tentativa de reduzir esses efeitos do opioide no pós-operatório, ou seja, o sulfato de magnésio como meio de se reduzir o consumo de morfina no pós-operatório e de dor no pós-operatório. E nessa revisão sistemática que ele fez um estudo de subgrupo na utilização do sulfato de magnésio em bolos ou em bolos com infusão subsequente ou infusão apenas, e mostrou que, independente da estratégia utilizada, os pacientes apresentariam menos dor no pós-operatório, apresentariam, portanto, benefício independente da estratégia utilizada do sulfato de magnésio. Além de ter feito aquele estudo de subgrupo com discriminação da forma de utilização do sulfato de magnésio, como foi dito, em bolos ou em infusão, ou associando as duas formas, ele também fez um estudo de subgrupo separando as cirurgias às quais o paciente era submetido. Então, cirurgias gastrointestinais, ginecológicas e outras foram agrupadas para se avaliar se a importância da utilização do sulfato de magnésio na redução de dor e consumo de opioides modificava-se dependendo do tipo de cirurgia, mas pelo menos nas cirurgias que foram avaliadas, houve manutenção do efeito benéfico em relação à analgesia pós-operatória quando utilizava-se o sulfato de magnésio. Nesse estudo duplo cego e com distribuição aleatória, distribuímos os 25 pacientes em 2 grupos para receberem sulfato de magnésio ou remifentanil associado a propofol, em infusão contínua, alvo controlada. A utilização do sulfato de magnésio mostrou que ele, em associação com propofol e em dose adequada, é capaz, nesse grupo de pacientes submetido à dermolipectomia pós-bariátrica, foi capaz de controlar ou manter a estabilidade pressórica em pacientes nos momentos pré e pós-intubação e nos momentos pré e pós-incisão cirúrgica. Houve um maior consumo de efedrina nos pacientes que receberam remifentanil e os pacientes, 60% dos pacientes do grupo sulfato de magnésio não precisaram de suporte analgésico, que foi feito com
o fentanil na dose de 1 micrograma por quilo de peso a cada vez que o paciente apresentasse alteração hemodinâmica compatível com analgesia insuficiente, mas 60% dos pacientes não precisaram desse reforço analgésico. E houve um maior consumo de propofol nos pacientes do grupo sulfato de magnésio, mostrando que ele não tem a capacidade de potencializar a ação hipnótica do propofol. Portanto, o propofol foi utilizado numa dose razoavelmente maior nesses pacientes, mas eles se mantiveram estáveis hemodinamicamente, os pacientes sulfato de magnésio praticamente não precisaram receber vasoconstritor, em relação à concentração sanguínea de magnésio, houve, como nos trabalhos anteriormente publicados, aumento da concentração de magnésio após a administração do sulfato de magnésio, mas apesar de aumentar além do limite máximo da normalidade, como pode ser visto na tabela à esquerda e abaixo, a concentração atingida não se aproximou de concentrações tóxicas ao paciente. Nesse outro estudo, foi feita uma comparação no paciente obeso da utilização do peso real para a base de cálculo do sulfato de magnésio com, no outro grupo, utilizando o peso ideal corrigido, que nesse grupo, no grupo do peso ideal corrigido, o cálculo médio do peso desses pacientes foi 21,6% menor do que se tivéssemos utilizado o peso real desses pacientes. Comparando, então, um grupo utilizando o peso real com um grupo utilizando o peso ideal corrigido, grupo de pacientes obesos, esperávamos encontrar, naquele grupo em que utilizamos o peso real, uma concentração média maior. E, para nossa surpresa, a concentração foi igual nos dois grupos, estatisticamente igual durante todo o trabalho. Foi feita a mensuração após 15, 30, 60, 120 e 240 minutos depois da administração do sulfato de magnésio, e o andamento da concentração nesses dois grupos, que ainda foi comparado a um grupo de não obesos, utilizado também no trabalho, e a concentração foi igual em todos os pacientes, o que foi uma surpresa para nós, já que o peso calculado foi 21,6% menor nos pacientes do grupo de peso ideal corrigido. A intensidade de dor nesse estudo foi registrado aos 30, 60, 120 e 240 minutos após o despertar. Aos 30 minutos, houve superioridade na analgesia nos dois grupos que receberam sulfato de magnésio, quando comparado com o grupo controle que não recebeu sulfato de magnésio, porém com semelhança estatística entre os dois, apesar da diferença da dose. Aos 60 minutos, apenas o grupo peso real teve uma intensidade de dor inferior, estatisticamente diferente dos outros dois grupos. O grupo peso ideal corrigido e o grupo controle apresentaram analgesia inferior e foram estatisticamente semelhantes. E a partir daí, a analgesia começou a se assemelhar ao longo da pesquisa. Comparamos também o momento de maior dor no pós-operatório entre os grupos, e foi demonstrado que houve semelhança estatística entre os dois grupos que receberam sulfato de magnésio nesse quesito, ou seja, o momento em que eles apresentaram maior dor no pós-operatório durante a internação, e a alta foi no dia seguinte pela manhã, eles apresentaram analgesia superior ao grupo controle, porém semelhante estatisticamente entre os dois. Em relação ao consumo de morfina no pós-operatório, também os pacientes obesos que receberam sulfato de magnésio, independente da dose, apresentaram semelhança entre si e foram superiores ao grupo controle que não recebeu sulfato de magnésio. Um dos objetivos secundários desse estudo foi avaliar a interferência do sulfato de magnésio na latência e na duração do efeito do cisatracúrio nesses pacientes obesos estudados. Porém,
os três grupos mostraram a igualdade estatística tanto na latência quanto na duração total da ação do cisatracuro, mostrando que aqui, pelo menos nesse trabalho, não houve interferência do sulfato de magnésio. Alguns fatores fisiológicos podem explicar a diferença encontrada no trabalho sobre as diferentes doses de sulfato de magnésio no paciente obeso. É sabido que o magnésio é distribuído de forma bastante assimétrica nos diversos tecidos. Apenas 0,3% se encontram no plasma, 0,5% nos eritrócitos e o restante se distribui 19% em tecidos moles, 27% em músculos e 53% mais ou menos ficam nos ossos. Portanto, essa distribuição, mantendo uma fração bastante ínfima de magnésio na corrente sanguínea, pode explicar aquela concentração que se mostra não tão alta, apesar da dose utilizada em todos os estudos de 40, 50 miligramas por quilo de peso e até doses menores ou maiores, não encontram uma elevação importante na concentração sanguínea. E mesmo nesse estudo realizado no paciente obeso, com diferença de 21,6%, não foi capaz de causar uma elevação tão importante. Essa distribuição é um dos fatores mais importantes na proteção desse paciente quando se utiliza o sulfato de magnésio. Um outro fator importante foi conseguido com a informação do fabricante, que informa que de 1.000 miligramas ou 1 grama de sulfato de magnésio administrado ao paciente, apenas 98,6 miligramas são de magnésio, o restante é o sulfato. Portanto, daquele sulfato de magnésio que administramos, cerca de 10% apenas é de magnésio. Em relação a isso, então, temos alguma segurança nessa administração do sulfato de magnésio, tanto em relação a riscos de efeitos colaterais severos, que, como vimos, são mais importantes quando da utilização de sobredose, mas também vamos encontrar semelhança entre os resultados em relação à analgesia e em relação à concentração sanguínea gerada de magnésio. Como dissemos anteriormente, houve uma grande variabilidade na utilização do sulfato de magnésio. Isso gerou bastante heterogeneidade nas revisões temáticas realizadas e a utilização do sulfato de magnésio variou desde apenas um bolus na indução, a infusão contínua durante a cirurgia ou a associação de ambas, um bolus seguido de infusão contínua. A utilização de doses diferentes também interfere na comparação entre diversos trabalhos. Foram utilizadas doses de 30 a 50 miligramas por quilo de peso, dependendo do estudo, do autor pesquisado, e a infusão também variou bastante, de 6 até 25 miligramas por quilo de peso por hora. Na minha prática diária, eu uso o sulfato de magnésio com o objetivo de auxiliar na analgesia intra e pós-operatória. Consigo reduzir o consumo de opioides no intraoperatório, muitas vezes consigo reduzir a utilização de hipnóticos, mas, obviamente, eu não vou utilizar o sulfato de magnésio se a analgesia do paciente já está assegurada, seja por uma utilização de técnica regional ou em pacientes que não vão apresentar dor no pós-operatório, a utilização do sulfato de magnésio seria desnecessária e traria apenas o risco de efeitos colaterais. Portanto, eu vou utilizar o sulfato de magnésio em pacientes sob sedação ou anestesia geral, que tem um potencial de dor moderada e intensa no pós-operatório. A dose que eu utilizo é de 40 a 50 miligramas por quilo de peso, tendendo a reduzir essa dose um pouco em pacientes com frequência cardíaca menor, pacientes mais lábio, pacientes com potencial de evoluir com hipotensão arterial no intraoperatório, e naqueles pacientes mais rígidos ou que tem grande potencial de dor moderada e intensa no pós-operatório, eu tento usar as doses maiores, 50 mg por quilo de peso. Quando utilizo a infusão, ela vai ser de 10 a 20 mg por quilo por hora,
e essa variação vai ser para mais ou para menos, de acordo com os sinais hemodinâmicos do paciente e de acordo com a necessidade de analgesia mais intensa. Se o paciente apresenta um tônus simpático aumentado, provavelmente esse paciente está precisando de mais analgesia. Eu não sou adepto da anestesia opioide fria, eu tento apenas reduzir ou evitar a dose do opioide nos pacientes, mas ele vai ser utilizado se a nocicepção não se mostra adequada segundo os parâmetros hemodinâmicos do paciente e eu já atingi o máximo dessa infusão que está descrita nesse diapositivo. Hoje existe o índice pletismográfico cardíaco, que é utilizado em alguns centros com o objetivo de avaliar a analgesia intraoperatória. Eu tenho um trabalho em andamento nesse momento em pacientes que eu estou utilizando, repetindo praticamente o trabalho que eu já fiz, comparando dois grupos utilizando sulfato de magnésio ou o remifentanil, mas agora com a monitorização com índice pletismográfico, que pode avaliar de alguma forma a nocicepção, a analgesia intraoperatória, e assim eu tento buscar se existe mais um artifício, um artefato ou um algoritmo que possa me mostrar se realmente eu tenho conseguido essa analgesia intraoperatória com esse mecanismo novo de monitorização. Esse foi o nosso vídeo sobre sulfato de magnésio. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like e compartilhem. Muito obrigado e um grande abraço.